É com grande alegria que eu recebo agora mestre Reginaldo Nasser, professor da PUC São Paulo, vítima de uma perseguição inclemente dos sionistas contra ele. Vamos falar sobre isso e também sobre o cenário internacional. Ele é um dos melhores analistas da geopolítica global aqui do Brasil. Reginaldo, bem-vindo, como está você? Bom dia, Mauro. Grande prazer estar aqui com vocês. Tenho acompanhado o canal. Legal. Sempre aí com temas importantes, esquecido pela grande mídia. Eu vi aí o depoimento de uma indígena muito forte, muito tocante. Realmente uma situação lamentável. Terrível, terrível. Mas quero falar da sua situação agora, que você chegou. Esta pichação aqui de, acho que 3 semanas atrás, é isso, Reginaldo? Olha, uma semana para mim está virando um século, mas acho que foi 2 semanas muito intensas. Foi feita essa pichação por um grupo sionista lá na PUC de São Paulo, Pontífice Universidade Católica de São Paulo, num dos banheiros, hora de limpar o RI, o curso de Relações Internacionais. PUC não é para árabe, sendo que este que está aqui em cima de mim, o Reginaldo Nasser, é o único professor árabe de RI lá. A PUC é nossa, e aí colocam ali a estrela de Davi, a reitoria é nossa, mais uma vez, a estrela de Davi. Reginaldo, o que está acontecendo? Conta para nós. Não, veja só, Mauro, análise que eu faço de outros fatos, de conjuntura, eu vou usar o meu método para analisar também o que está acontecendo aí na PUC comigo. Então, eu acho o seguinte, o mais importante é tentar entender a mudança de contexto, porque eu digo o seguinte, sempre há racistas, de toda espécie, sempre. A questão é por que eles estão com coragem para se manifestar, ainda que seja em banheiro. Mas esse ano faz 36 anos que eu estou na PUC. Nunca aconteceu isso. Tá? E não é só comigo. Depois que eu fiquei sabendo, 2 semanas antes desse fato, fizeram também com as meninas que apoiam a Palestina. Fizeram pichações ameaçando, prostitutas, e mais não sei o quê. Aí vamos retrocedendo. O ano passado, e já vem acontecendo isso cotidianamente na PUC, racismo contra negros e pobres. Muito pior do que está acontecendo com a gente, muito pior. E chegou ao cúmulo desses alunos se manifestarem num evento esportivo, com cantos, eram alunos da PUC, com cantos racistas. Então, tem um crescimento nisso na instituição. Se ele está crescendo lá, é porque está tendo um ambiente favorável. É o que eu deduzo disso. E aí é uma mudança muito importante, que a PUC sempre foi o inverso. Quer dizer, eu me lembro até de falar, não, tem racista, mas ele não se manifesta. Tem extrema-direita, mas eles ficam coibidos para manifestar, porque é um outro movimento mais forte. Então, eu acho que é uma série de elementos que permitem com que eles passem a se manifestar e escrever isso sem nenhum constrangimento. E, Reginaldo, como é que está a postura da reitoria da PUC? Então, aí é outro contexto, né? A PUC, Mauro, às vezes não, entenda, a maioria das pessoas ainda não entende bem. Tem a PUC, que é a reitoria e tudo mais, e tem a Fundação São Paulo. A Fundação São Paulo é a mantenedora da PUC. Isso. Né? Ela é presidida pelo cardeal São Paulo, sempre pelo cardeal. E aí a fundação, nos últimos anos, tem assumido um protagonismo e ofuscado a reitoria em várias questões. Né? Para fazer essa distinção. Nesse momento, não tem medida nenhuma, de nenhum. Eu mandei mensagens para a pró-reitoria comunitária, que é da reitoria que deveria tratar disso. Eu trabalhei na pró-reitoria há 8 anos, da comunitária, que era com o desembargador Malheiros. A gente atuava muito conversando com os grupos, com todo mundo. Não tem nada. Eu mando mensagem,
Outro dia uma coisa, poxa, ridículo, né? Como é que faz? Eu tudo, não, eu vou designar um funcionário para te acompanhar. Pô, um guarda-costas, é essa a medida, né? E da fundação, eu diria que não sei se é pior ainda, porque isso é importante também. O ano passado, também de forma inédita na história da PUC, eu e o Bruno Huberman, que é judeu, foi meu aluno, foi meu orientante de mestrado e doutorado, fomos convocados por telefone para prestar depoimento num setor que ninguém ouviu falar até então. Setor de ética e integridade da Fundação São Paulo, sob acusação de antissemitismo. Ponto. Falei com meus advogados, ele falou, se tiver uma acusação mesmo, pela Constituição, eles têm que informar qual é a acusação. Eles têm que dar ciência para você para o depoimento. Falava com eles, não é depoimento, é uma conversa. Tá bom, tal. Então, fui lá, e na hora que eu entrei para dar o depoimento, tinha uma advogada, uma secretária muito atenciosa, tal, eu mencionei e pus meu advogado no áudio para ela dizer, e ter um testemunho que não é depoimento. E aí foi uma conversa, assim, surreal. Sabe o que é surreal? Na PUC São Paulo. Quem acompanha aí o conflito, né? Adivinha a primeira pergunta dela? Estou falando isso por quê? Porque é claramente influenciado por outros grupos de fora da PUC. Eles que dão a pauta. Sabe qual foi a primeira pergunta? Você apoia o Hamas? Caceta! Aí depois, o que você acha da frase Palestina do Rio Mar? E você via que a pessoa estava falando, óbvio, sem conhecimento nenhum. Ela estava reproduzindo. E ficou 1 hora lá de conversa ridícula. Não tinha uma vírgula, uma frase que eu escrevo, que eu falo, nada que caracterizaria antissemitismo. Ela me mostra, de repente, um print. Aí, ó, uma aluna sua, que inclusive a Isabela ganhou o prêmio de melhor tese de doutorado do Brasil, no ano passado, fez sobre Gaza. Sua aluna está falando sobre o Hamas. Fez certo, está falando sobre o Hamas. E aí? Aí ela falou, bom, e aí? Ué, eu pergunto. Eu falei para ela o seguinte, olha, o Emile Durkheim, que é um sociólogo do século XIX, que todos nós falávamos muito mal que era conservador, ele escreveu um livro sobre crime. Quer dizer que ele é criminoso? Né? Eu estou tratando do assunto. Então, assim, ridículo. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que tem um contexto, não é uma coisa pontual. Né? Então, esses grupos sionistas adoraram, né? Que foram para cima de mim e do Bruno, repito, que é judeu. Né? Então, nós somos inquiridos separadamente. Quando ela me perguntou sobre antissemitismo, eu falei para ela, o Bruno vai vir dar o depoimento depois de mim. Ele é judeu. Pergunta para ele que ele sabe te explicar. O que é antissemitismo? Né? Ou seja, porque a definição dele de antissemitismo é dos grupos sionistas, e principalmente grupos sionistas de direita. Então, o que aconteceu? Em fevereiro, mês passado, publicaram o final do inquérito, dizendo que não tinha nada de antissemitismo. Só que a Fundação colocou lá, no mesmo ato, que estava acrescentando um protocolo de conduta na PUC. Está lá na página deles. E o protocolo de conduta era na parte de racismo, falava de coisas gerais e destacava o antissemitismo. E ao destacar o antissemitismo, eles mencionaram que a definição é de uma instituição internacional do Holocausto, que é uma instituição de direita. É isso que está acontecendo. Então, assim, não tem... Porque duas coisas, né? Não tem destaque para negro e pobre, e além de dar o destaque, coloca uma definição complicada, porque é uma ambiguidade de você criticar o Estado de Israel. Eles acham que é uma parte que critica o povo judeu. Eu tenho dito que tem que rasgar todos os dicionários de ciência política para Israel, porque qualquer um que entra, o Estado é uma coisa, o povo é outra. O que tem a ver uma coisa com outra? Mas a definição deles é nada. E para completar, Mauro,
Quando saiu isso, as páginas estão lá até hoje. Eu sempre entro, mas tirei print. Da CONIB, da Federação de Israel, israelense aqui de São Paulo, e da Stand With Us. Stand With Us é uma organização internacional com base nos Estados Unidos, foi bancada pelo Likud do Netanyahu, está aqui em São Paulo. O diretor dela vai toda hora na Globo News, é convidado permanente. Na página deles, eles saudando a PUC, porque dizem que a PUC é a primeira universidade do Brasil a adotar esse conceito de antissemitismo. E aqui em São Paulo, quem adotou também? Prefeitura e o governo do Estado. Olha a companhia que nós estamos. Então, para finalizar essa parte, o balanço que eu faço. A PUC era a primeira na defesa dos direitos humanos e da democracia na ditadura. A PUC enquanto instituição, porque a Nadir Kifuri, reitora, tia do Juca, e o Dom Paulo, que era o cardeal, enfrentaram a polícia na invasão do campus da Monte Alegre em 1977, que ia até o Congresso da UNE, e defendeu os estudantes com unha e dente. Era a primeira. Agora, é a primeira a colocar esse procedimento de grupos de direita. Entendeu? É isso que eu estou querendo dizer, Elmar, que é um contexto. Sim. Nesse contexto, esses surtados, esses coisas, vai pincha o banheiro. Entendeu? Está favorável, vai tirar o Reginaldo, não sei o que e tal. E contra ele nada, né? Não, nada, até agora nada. Agora nada. O ano passado, estava na página da fundação, o secretário da fundação recebeu uns alunos sionistas e tirou foto com eles e tal. E não recebe os alunos, os movimentos negros, não recebe pessoal da Palestina, não recebe ninguém. E eu fui fazer a minha reclamação, me mandaram para a ouvidoria como uma coisa comum. Mandei lá, estou aguardando. E agora nada. Mandei. Sabe que em 77 eu estava na PUC, né? Eu tinha 17 anos de idade, ainda não tinha entrado na faculdade, mas estava participando porque foi na véspera, era o terceiro Encontro Nacional de Estudantes preparatório da refundação da UNE. E eu estava lá quando teve a invasão, foi uma loucura, realmente. Uma loucura, foi bem violenta, inclusive. E, de fato, a Nadir Kifuri, que era a reitora, o Dom Paulo não foi lá, mas mandou dizer que era inadmissível e tudo. Agora não é isso, né? A PUC virou isso. Né? Em vez de Dom Paulo, você tem Dom Odilo. Dom Odilo é importante dizer, ele não é alguém da extrema-direita católica. Ele é da direita católica, não da extrema-direita. Mas concilia, né? Mas concilia. Hoje, você teve, eu que sou católica, acompanho, você teve uma aliança no Brasil, durante o período da Teologia da Libertação, dessa direita com o pessoal da Teologia da Libertação. Essa aliança foi rompida e a direita hoje faz aliança com os fundamentalistas, né? Mas, Mauro, eu tenho dito o seguinte, eu, pelo menos, outros, ninguém está pedindo até, seria ingenuidade, um cardeal de esquerda ou de direita. É ter os mínimos princípios dos direitos constitucionais, de tratamento igual, mínimo. Ninguém está pedindo para... Faça o mínimo que está ótimo. Esse é o problema, não fazer esse mínimo. Né? E agora o que está acontecendo também? Que nós estamos avaliando. Coincidentemente, o ano passado, nós temos um pós-graduação que faz 23 anos que existe. Tem mestrado e doutorado. Eu sou coordenador do pós e é junto com a Unesp e a Unicamp. É uma associação inédita, Programa Santiago Dantas. 23 anos. Tem duas públicas, a PUC é uma fundação para participar em igualdade e tem isenção para os alunos que entram pela PUC. 9 alunos por ano, 5 de mestrado e 4 doutorado. Coincidentemente, no ano passado, o padre disse que vai cortar. Então, nós estamos numa campanha, vai acabar com o nosso pós-graduação. Claro, porque lá que produz, foram 2 teses premiadas melhor do Brasil que veio de lá, a do Bruno e a da Isabela, que as duas sobre Israel e Palestina. O grupo que eu coordeno é esse grupo que foi questionado na entrevista.
né? Então, assim, aí vem argumento financeiro que não pega, porque, olha, Mauro, curso, graduação, tem 584 alunos, curso da PUC. Graduação. É o segundo mais procurado da PUC, só perto da medicina. Os alunos pagam, sabe quanto por mês? R$ 4.600. No curso de RI? Relações Internacionais. Nossa. Então, ou seja, os alunos todos estão do nosso lado e dizendo, pô, dá muito dinheiro, o que custa 9 por ano, isenção, esse mundo de dinheiro, multiplica aí 584 por 4.600, dá 2.600.000 por mês. 2.600.000. Então, ou seja, o argumento não é financeiro. E claro. Agora acabou de ser publicado o balanço na PUC, superávit, cresceu, inclusive de 2023 para 2024, cresceu quase 6%. Então, ou seja, não é argumento financeiro. Argumento acadêmico nem tem, porque esse programa é muito conceituado, tem nota alta. Certo, né? Uhum. Sobra outras coisas que eu gostaria que fosse mais explicitada, né? Ninguém fala, mas é isso. Então, nós recorremos às pessoas de fora da PUC, a sociedade. Então, essa semana, a deputada Luna Zaratini mandou um ofício forte para a reitoria, para a fundação e para a curadoria, que a curadoria é que supervisiona. Alguém perguntou em direito privado? Mas é uma fundação. Então, ela tem que prestar contas, porque ela tem isenção de tributos e tudo mais. Aí, o deputado Gianazzi, estadual, a Ediane, estadual, do PSOL, Boulos e a Luciane. Todos mandaram ofício, né? Porque pedindo reconsideração e para não acabar com o programa e pedindo também que a curadoria, alguém se manifeste, porque não há outro lugar para recorrer, porque ele não conversa, não tem argumento, tem nada. Eu tento conversar, não tem. Nada, não quer conversa, né? Inclusive, nem veio dizendo que acabou, veio no meu salário, reduzindo pela metade. Sim. É um ofício reduzindo pela metade. Para eu assinar, senão eu seria demitido. Tem 36 anos. Nossa Senhora. É isso. Olha, chocante. Deixa eu ler alguns comentários e quero entrar nos temas de geopolítica e política internacional. Não quero entrar, não. Na verdade, nós já entramos, né? Porque é exatamente esse cenário geopolítico global, né, de aprofundamento e expansão e fortalecimento do sionismo em escala internacional que está repercutindo lá na PUC, né? Tássia Cavalcante chega como nova membro aqui, o Pedro Dark. Ontem foi lançado no YouTube, né, o documentário Israel Paralelo, a farsa revelada no canal História Islâmica. Convidem uma Mansur Peixoto para uma entrevista, legal. Denilson Feitosa Sancho, a PUC como entidade privada, tem que seguir a lei, foi o que o Reginaldo acabou de esclarecer, e o perfil Amarte. Reitoria e Fundação São Paulo são siamesas quando o assunto é neoliberalismo, perseguição a golpistas, a bolsistas, desculpa, pelo amor de Deus, e combate ao movimento estudantil combativo. O posicionamento dos professores de RI foi ótimo, parabéns. Reginaldo, inclusive isso é uma coisa interessante, né? Essa coisa do sionismo se expandindo aqui no Brasil. Você tem a chamada imprensa liberal brasileira, né? Globo, Estadão, Folha, é mais sionista do que a imprensa de Israel, né? Um negócio chocante isso, né? Não, porque Israel você tem alguns, por exemplo, o jornal Haaretz, né? Que é um jornal que circula bastante, existe há anos, é muito combativo. Inclusive, a reportagem agora desse final de semana, sensacional, mostrando que quem faz escudo humano é o exército de Israel. Dois recrutas, soldados israelenses, denunciaram, o Haaretz fez uma reportagem imensa. Mas no Brasil não, estou dizendo, eles chamam esse pessoal de militantes de movimento como analista. Escreve nas páginas. Então, assim, eles têm uma circulação muito bem. Agora, a questão que eu estou colocando, Mauro, assim, eu entenderia, no sentido de compreender a lógica, no governo Bolsonaro, estamos no governo Lula.
É. Eu tenho cobrado isso. Eu mandar para os deputados do PT. Tomarem providência. A pessoa vai falar, que providência? Eu já te digo o seguinte. A PUC estava indo à falência. Início de 2000, mais ou menos. O cadeado Dom Cláudio Humes, que tem um histórico com Lula, que escolheu Lula na igreja lá e tal. E o Dom Cláudio foi nomeado para Santa Sé, como prefeito. E ele falou, antes eu vou resolver a história da PUC. E resolveu. Ele conseguiu um empréstimo do BNDES. Com o empréstimo do BNDES a juros menor, a PUC concentrou a dívida. E saldou a dívida, completamente. Então, assim, tem um compromisso, quer dizer, que salvou, que não é só ideológico, é material, né? E tem a relação com esses grupos. Então, assim, e nesse momento eles fazem isso às caras, porque não é só sionistas, são bolsonaristas. A Conib é bolsonarista. A Conib fez um evento ano passado em São Paulo, na Hebraica, e diz assim, aqui são os candidatos a presidente. Só tinha gente de extrema-direita. Chamou propositadamente. Então, é sionismo e internamente, política interna aqui, bolsonarista. Perfeito. Nós estamos no governo Lula. Eu tenho cobrado isso, estou cobrando. Espero que tenha algum retorno em relação a isso. E outra coisa, não é só bolsonarista, são entidades estranhas à universidade que estão dando tom nisso. Eles estão dizendo, está na página deles. E disseram o seguinte, depois de longas conversas. Pois é. Lá. Revelando intimidade, né? Isso, claro. Então, Mauro, antes escondia isso, né? Era tudo na surdina e tudo. Tá lá, eles falam tranquilamente. Tranquilamente. Ou seja, está tranquilo porque não tem, né, contraponto, né? Quem está aqui, vai estar depois de você aqui com a gente, inclusive mestre Milton Temer, entra lá do Rio de Janeiro. Reginaldo, nós somos meninos, né? Ele está com 86 anos e uma militância. Adoro o Milton. Fantástico, fantástico. Um abração para ele. Ele vai estar aqui logo depois de você. Reginaldo Nasser é um dos mais consistentes analistas da crise do Oriente Médio. Ataque contra ele é ataque à democracia universitária. Legal. Até daqui a pouquinho, mestre Milton. Reginaldo, vamos ver se dá tempo de falar de Oriente Médio, mas antes eu queria entender um movimento que aconteceu este fim de semana, porque tudo caminhava para o acordo Trump-Putin, para encerrar a guerra lá na Ucrânia. E aparentemente, nesse fim de semana, a coisa entrou areia aí nessa história, que o Trump agora está fazendo ameaças contra o Putin. Como é que está esse cenário no momento? Olha, eu acho o seguinte, o Trump, antes dele ser eleito, ele já tinha em mente acabar com essa guerra. E por quê? Porque ele quer concentrar a disputa com a China. Então, inclusive, setores do Partido Democrata criticavam o Biden, até setores, para dizer, puxa, você entrou nisso, jogou a Rússia ao lado, no colo da China. Né? Então, ele tinha isso em mente. E eu acho que ele vai fazer isso. Isso é uma coisa. E quando ele entrou. Só que, se a gente lembrar também, mesmo durante o governo Biden, muitos republicanos, deputados e senadores apoiavam a política do Biden. Não tinha esse contraponto. Por quê? Porque uma série de grupos, de lobbies que tem lá dentro dos Estados Unidos. Então, o Trump ele vai fazendo esse jogo, aproxima da Rússia, recua, etc., que eu acho a questão são os grupos internos que apoiam ele. Então, acho que isso ainda não está, vamos dizer assim, muito bem resolvido dentro dos Estados Unidos, no bloco do poder. Né? É muito dinheiro para a indústria de armas, você não acaba com isso, mora para é muito dinheiro. Os Estados Unidos está ganhando muito dinheiro. Os Estados Unidos estão lucrando horrores com a guerra da Ucrânia. Né? Então, como é que você vai interromper isso daí?
Mas eu entendo que isso vai acabar acontecendo. Entendeu? Vão ter essas dificuldades. Né? E isso é da lógica do Trump. Não é porque ele é bonzinho, não, pelo contrário. Mas ele acabou com a guerra do Afeganistão, fez um acordo com a Coreia do Norte no primeiro mandato dele. Pouca gente fala isso. Mas não é porque não queria estar com o Afeganistão, porque ele quer ficar livre disso e concentrar na geoeconômica, nos negócios, business. Ele é um cara de negócios. Né? Claro, vai usar a Força Armada, mas ele quer ganhar dinheiro em outras coisas. Ele quer concentrar nisso e quer concentrar nas coisas da China. Então, acho que vão aparecer essas questões de percalços, ajustando também lá com os europeus e tudo. Mas eu acho que, no final das contas, vai acontecer. Eu acho que ele não permanece o apoio à Ucrânia, não. Vai ser difícil. Eu imagino a situação dele, o jogo de pressões ao redor do Trump muito grande, porque não tem propriamente um consenso ali nos Estados Unidos. Ele tem que administrar pressões, interesses distintos. É o que você falou, tem um grande interesse do Estado americano de parar de... É um escoadouro de dinheiro do Estado para a guerra. Mas, por outro lado, tem o interesse da empresa armamentista que está ganhando rios de dinheiro com a guerra também, né? Então, é um jogo de pressão e contrapressão ali que ele tem que administrar. Mas você acha que o sentido geral vai ser mantido? Eu acho que sim. Quando a gente fala política externa dos Estados Unidos, são muitas variáveis em jogo. Né? Às vezes o pessoal, o Trump, é muita variável. Você tem o Congresso, você tem esses lobbies. E, às vezes cruza transversalmente grupos poderosos, empresariais, financeiros, que apoiam democratas e republicanos. Você não tem, assim, dois blocos. Sim. Entendeu? Você tem... E um deles, na década de 50, o marxista, o Wright Mills, um grande sociólogo marxista, ele escreveu um livro fantástico, chama Elite do Poder. E ele diz que são os anéis que vão se articulando. Militar, empresário, intelectuais. Né? Então, ele construiu essa ideia dos anéis de poder, né? Dos círculos e as intersecções. Muito além de partido. Partido é o que menos conta nessa história. Então, isso tudo está entrelaçado nessa guerra da Ucrânia. Porque a guerra da Ucrânia é uma guerra, assim, é uma guerra dos Estados Unidos. É isso. Se você voltar um mês, 2 meses antes do início da invasão da Ucrânia, o Zelensky estava querendo acordo com o Putin. Né? Ninguém conhecia o Zelensky. Né? É uma guerra essencialmente norte-americana. Né? Então, ele está querendo desvencilhar disso, como eu disse, pelo objetivo principal, China. Essa que é a questão na cabeça dele, é a China. E aí, me parece que a grande questão para a política externa dele, desse ponto de vista, é se ele vai, de fato, conseguir o objetivo dele, né? Que é, ao estabelecer prioridade na relação com a Rússia, né, se aproximar do Putin, se ele vai, de fato, conseguir afastar Putin, Rússia e China, Putin e Xi. Isso. Sim. Não me parece que seja certo que ele vai ser bem sucedido nisso, né? Mas veja, a Rússia, só para você já ter um balanço, a Rússia, não que ela estivesse completamente envolvida, mas ela já saiu do Oriente Médio, né? Assim, de falar, de criticar, tudo. A Rússia sempre teve bom relacionamento com Israel, deu uma afastada, está voltando. Então, isso facilita as coisas para Israel também. Então, apesar de ser aliada do Irã, a Rússia não vai entrar num conflito no Oriente Médio por causa do Irã. Eu sempre disse isso. A pessoa fala, não sei o quê. Não vai, não adianta. Tem um ótimo relacionamento com o Irã. Econômico, militar. O Irã, que vende os drones lá para a Rússia, fizeram sucesso, mas não vai entrar como os Estados Unidos entra do lado de Israel. Né? Então, trazer a Rússia, assim, ainda que tem todas essas dificuldades, já está mostrando um ganho. Um ganho interesse nacional. Os democratas não aceitam isso, porque aí são concepções diferentes. Os democratas, aí não é só o Trump, são os republicanos em geral. Os republicanos nunca quiseram entrar na área de influência da Rússia. Uhum. A doutrina Kennan, que foi o George Kennan, é a doutrina Kissinger. Deixa eles lá, não vamos meter nisso. Os democratas não, com o Bill Clinton, com todos os outros expandindo. Né? Então, o Trump é dessa tradição, né, republicana, nesse aspecto, que não envolver
É demasiado. Quer dizer, não é mudança de regime da Rússia. Porque quando eu falei que os Estados Unidos bancou a guerra da Ucrânia, qual é o objetivo principal? Derrubar o Putin. A mudança de regime. Esse era o objetivo. Não é a do Trump. Volta e meia ele diz que ele gosta de negociar com o Putin, não sei o quê, e realmente é. Ele não, a ideia desse interesse nacional clássico, né, norte-americano. Né? Mas eu acho que ele vai, é um palpite aqui, que ele vai levar. E a outra coisa também é o seguinte: ó, quando está em negociação, é clássico isso. Os lados que estão em conflito começam a atacar. As pessoas acham que isso é contraditório. Elas começam a atacar para ganhar terreno e ter posição favorável na negociação. Sim. Não, mesmo porque, né, Reginaldo, entre Rússia e Estados Unidos, né, não é mais a Rússia da União Soviética, né? É a Rússia capitalista, né? Claro. Regime, inclusive, conservador. Dá para chegar, né? Claro. O problema da Rússia hoje também, se o problema do Putin é a China, o problema da Rússia é a Europa, né? Não é os Estados Unidos, né? É isso aí. Veja, quando você falou aí, isso é clássico discussão de interesse nacional. Sim. Nada a ver com esquerda. Eu sempre falei, quando começou a coisa da Ucrânia, de direita apoia não sei o quê, de esquerda. Não é direita e esquerda. É coisa de interesse nacional. É isso. Ponto. A questão da Ucrânia é isso. Não tem outra. Não é projeto Nova Ordem, não tem nada a ver com isso. Nada a ver. É uma coisa tópica específica. Se resolver isso, a Rússia é muito pragmática, o Putin não vai entrar em conflito com os Estados Unidos de jeito nenhum. Então, é essa a questão. A grande questão é a China. Essa que é a grande questão. Isso é um tema derivado dessa questão, a questão global. A questão é a China. É isso que os Estados Unidos não sabem lidar. Com a Rússia, ela pode fazer isso, tudo tem uns acordos, acabou. Acalma, tal, baixa atenção. Com a China, não. Sim. E aí o jogo é mais complicado, né? Porque outro dia eu vi uma entrevista de um. Ele foi ministro no Sudeste Asiático, esqueci, não é mesmo, Singapura, intelectual. Ele falou assim: vocês sabem quem mais estudou a queda do regime soviético no mundo? A China. Por quê? Para não acontecer a mesma coisa. Então, tudo que eles fazem é pensando em erro. Então, ou seja, a Rússia ficou cercada. Os europeus, a maioria dos países europeus, economia ligada à China. Né? A própria economia dos Estados Unidos, isso não existia na Guerra Fria. Então, a parte econômica, a China tem, quer dizer, investimentos, infraestrutura no mundo inteiro. Todo mundo depende da China. Então, ela criou laços de dependência no mundo inteiro, até dos prováveis inimigos. É um negócio muito difícil de lidar. Então, ou seja, a China é um tema muito mais difícil, muito mais complicado para os Estados Unidos. Eu acho que você traz uma questão interessante, né? Enquanto na Guerra Fria você tinha dois blocos claramente em choque, né? A União Soviética e Estados Unidos / OTAN, né? Blocos que não se tocavam, exceto pela confrontação. A China é muito difícil, porque a China tem uma abordagem em que ela evita o confronto político e ela se infiltra economicamente em todos os países, né? É isso. Quer dizer, como é que você faz a cirurgia de separação, né? Não tem. Ó, França, Alemanha, todos ligados à economia da China. Eu me lembro já faz tempo, uma vez que eu fiquei chocado que eu fui para Paris, estava passando perto da Galeria Lafayette, uma galeria chique, eu olhei assim, olha esses detalhes, né? Sociólogo, estava lá escrito em inglês e mandarim. Eu falei, o que é isso? Já faz 10 anos isso. Porra. Mandarim em Paris. Ou seja, poder econômico. Aí é que está. Então, não vai cair por causa disso. Aí é que está a história. Então, eu me lembro, meu pai foi comunista, foi caçado, tudo. Eu também sou marxólogo, não sou mais assim, comunista, mas sou marxólogo. E aí a gente falava, pô, manda um satélite a União Soviética que não tem geladeira. Eu lembro dessa crítica, né?
não conseguia produzir geladeira. Não é por causa da China. Lembro quando teve uma quebra da produção de trigo na Rússia, na União Soviética, os Estados Unidos vendeu. A gente ficava, puxa, todo mundo criticando a gente. Eles estão comprando trigo dos Estados Unidos, que quebrou e tal. Isso a China não tem. Pode esquecer. Acabou. Tirou a gente da pobreza, fez isso. Todo mundo está envolvido. Esse político que eu estou citando, ele falou, o fato é o seguinte, aquela organização ASEAN, eu não lembro agora dos dados, mas ele falou, há 9 anos, sei lá, atrás, o volume de comércio da ASEAN, que junta todos os países, com a China era 9%. Hoje é 55%. De 9% a 55%. Negócio. Quer dizer, ele disse, os vizinhos da China, todos, dependem da China. Então, assim, ou seja, voltando, o que ele disse, eu concordo, é uma fala muito importante. Os Estados Unidos não têm estratégia para lidar com a China. Não tem, não sabe para onde ir. Pela economia, pela política, pela militar, não sabe para onde ir. Com a União Soviética, entre aspas, era mais fácil, como você disse, estava muito bem delimitados os campos. Né? Agora não está bem delimitados os campos. Né? Eu lembro, foi a última vez que eu fui no México, há 4 anos, sei lá, você desce no aeroporto só propaganda de empresa chinesa. México, da Alca. Quer dizer, por isso que o Trump está reagindo desse jeito, transvolcado aí, com o México, com o Canadá. É da China. Então, Panamá, canal de Panamá é por causa da China. Groenlândia. É tudo. Agora, eles não sabem lidar. O que esse analista falou, eles não têm estratégia, ou seja, eles têm tática. A tática é um objetivo limitado, não é um objetivo de médio e longo prazo. Né? Onde que ele vai chegar? Quer disputar, quer confrontar, quer derrotar a China no campo econômico? Ele disse, esquece. No campo tecnológico, esquece, não entra nisso. Aí, no final, ele fala, sabe o que é melhor para os Estados Unidos? Fica aliado à China, assim, os dois compartilham, assim, sem confronto, porque não tem. Então, estou querendo dizer isso porque, veja, no campo maior, a Rússia, para os Estados Unidos, é o menor dos problemas. Uhum. É o menor dos problemas. Então, também não é isso. O Trump fala tudo, mas ele não está investindo muito nisso. Faz aqueles jogos de cena dele, vai lá, fala, não sei o quê, papapá, mas não. Os europeus estão enrascados, né? E esses, sim. Esses estão no mato sem cachorro. Então, agora, uma coisa interessante, sabe, Reginaldo? Eu tive uma agência de comunicação há muitos anos, vivi muito esse ambiente aí naquela época, as empresas que estavam abrindo capital, Natura, Gol e tal. E aí, o Trump, me parece, e a elite dos Estados Unidos, opera na lógica desse turbocapitalismo. E esse turbocapitalismo opera na lógica do balanço trimestral. O planejamento é o planejamento para dar o resultado no balanço trimestral. Então, acho que, de certa maneira, a cabeça do Trump e da equipe dele é nesta lógica. É todo mundo de grandes empresas e tal. E aí a China, que é uma cultura multimilenar, trabalha com planejamento de 100 anos, né? Então, eu lembro uma vez que o Kissinger falou assim, o que serão? Tem que estar no inferno, aquele desgraçado. Mas ele é muito inteligente. E diz assim, nós no Ocidente, quando a gente fala em algo, na época ainda tinha calendário de parede, ele falou, aponta o indicador para o calendário, né? Dia tal, mês tal. A China, no mínimo, é 50 anos. Sim. No mínimo. Então, a diferença é essa, a concepção de tempo. Então, ou seja, eles planejaram isso tudo, quer dizer, uma estratégia. E é isso que o Coisa falou. Quando ele viu a queda da União Soviética, aquilo fez uma mudança significativa. Eles já viam mudança, claro, mas foi muito importante para a China para dizer, não vamos cair nesse erro. Então, é isso aí. Eu me lembro, sabe, Reginaldo, que em 92, por conta dessa atividade empresarial, como em comunicação, eu trouxe nós trouxemos, na verdade, o Kissinger para uma universidade privada em São Paulo para fazer 2 palestras. Eu lembro. E eu fiquei na FAAP.
E eu fiquei muito chocado. Cara, em 92, tinha acabado de cair o Muro de Berlim, e ele fala: o nosso inimigo nunca foi a União Soviética, o nosso inimigo é a China. Porra, 92. É isso aí. Esse E aí ele fez o inverso que o pessoal está trazendo. O que ele fez? Trouxe a China. Isso. Em 70, ele e o Nixon. Foram encontrar com o Mao Tse Tung, depois da Revolução Cultural. Isso. Aí é que tá. Porque... A diplomacia do ping-pong, né? Lembra? O ping-pong, que eles jogaram ping-pong lá e tal, foi trazendo a China. Quer dizer, um traz o outro, né? Cada um veio de um jeito. Mas o que eles fizeram foi isso. Porque na época, eles estão falando, na época era a União Soviética. Eles arrebentaram a União Soviética. Aí depois começa a ver a China. Sim. Só que a ideia do Kissinger e dos realistas é compartilhar poder. Cada um tendo uma área de influência. Então, basicamente, tem duas doutrinas dos Estados Unidos, vem lá do século XIX. Uma é essa, de adquirir hegemonia global, dominar o mundo e tudo. A outra é, se tem outros poderosos, não vão marcar com esses custos de disputa. Vamos compartilhar áreas de influência. Essa é a outra, essa tradição mais dos republicanos e tudo. Né? Esse é o jogo lá. Deixa eu continuar nesse assunto, mas um pouco diferente, que é Oriente Médio. Outra, não é uma guinada, mas uma radicalização. O Trump também, esse fim de semana, fez ameaças tonitruantes contra o Irã, dizendo que se o Irã não fechar um acordo nuclear com os Estados Unidos, que eles vão bombardear de todo jeito. Primeiro, queria que você analisasse esta situação. Você já disse, eu ia falar União Soviética, a Rússia não vai se meter lá. Mas como é que você vê a China? Porque, assim, hoje o maior parceiro econômico do Irã é a China, né? Já. Então, como é que você vê a China nesse cenário do Oriente Médio? Mas antes fala de Estados Unidos e Irã nesse momento. Eu vi que agora, de manhã, o Irã já respondeu. Quem foi que respondeu? Foi o Khamenei. Já respondeu dizendo o seguinte, se vier para cima da gente, vai receber um golpe de volta. Não, aí a tática do Trump. Ele pode até atacar, mas veja, o Trump nunca vai entrar em uma guerra prolongada. São os ataques pontuais. Lembrar que na primeira gestão dele, ele matou o principal general iraniano. Um assassinato, né, completo. Então, ele pode fazer essas coisas. Mas é um jogo duplo. Há cerca de 2 meses, eu sigo um analista iraniano que mora nos Estados Unidos, é muito bom, e ele disse assim, olha, está acontecendo algo inédito. Olha a declaração do Trump. O Trump dizia assim, o Irã não tem bomba nuclear. O Irã falou, não tem e tal. Esse analista chamou a atenção. Isso é importante. É o primeiro, e disse, o primeiro presidente dos Estados Unidos a falar isso, que não se preocupava. Né? Agora ele vai para o outro lado. Que é o que ele fez também com a questão da Ucrânia. Veja, numa semana ele ridiculariza o Zelensky, uma semana depois o enviado dele encontra o Zelensky na Arábia Saudita e elogia a Ucrânia. Né? Sim. Isso daí. Então ele vai fazendo isso daí. Eu acho improvável ser um ataque massivo contra o Irã. Ele pode fazer uns ataques. Porque aí também tem um elemento. Volta à questão interna dos Estados Unidos. Israel. Essa é a questão. Lobby sionista, tudo mais. Por quê? Olha que louco isso. Quando os Estados Unidos estavam envolvidos lá no problema do Iraque, era muito interessante. O governo do Iraque era apoiado pelos Estados Unidos e pelo Irã. Era muito louco isso daí. Quer dizer, os dois mantinham o governo que estava sendo atacado pelo Estado Islâmico. Portanto, estou dizendo isso porque o Irã não é problema para os Estados Unidos no Oriente Médio, é problema para Israel. E como Israel é a extensão dos Estados Unidos nisso, então ele acaba dando essas ações assim pontuais. O caso da China e da Rússia também. Eu, lá no grupo nosso, já há anos nós estamos de olho nisso. Eu escrevi o ano passado, saiu publicado um longo artigo acadêmico, que é um aluno que estuda russo. A Rússia, hoje, é um dos maiores aliados da Arábia Saudita. A Arábia Saudita
e dos Emirados Árabes. Maior aliado, econômico e tudo. Depois da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos pressionou a Arábia Saudita e Emirados Árabes para entrar em sanções contra a Rússia. Eles não só não entraram, eles aumentaram as relações com a Rússia. Eles estão comprando petróleo da Rússia e vendendo no mercado. Ou seja, dizendo que os Estados Unidos não entra. Quem determina o preço do petróleo no mundo hoje? Arábia Saudita e Rússia, que controlam o OPEP. Então, a Rússia, todo mundo falando da Síria, nessa avaliação que eu estava fazendo, ninguém olhou a parte econômica da Rússia. Não é militar, é econômica, no Golfo. Bom, a China nem se fala. Você já falou aí. Irã e Arábia Saudita. Também é o maior parceiro dos Estados Unidos. Quem compra, hoje, o maior comprador de petróleo da Arábia Saudita é a China. Por que esses países entraram no BRICS? Esses árabes. Tudo entraram no BRICS. China. O que a China conseguiu? Um feito que hoje, Mauro, as pessoas não avaliam isso. O Oriente Médio estaria numa condição pior. Estou falando da perspectiva nossa, né? Porque a China patrocinou um acordo entre a Arábia Saudita e Irã. Inimaginável. Ninguém imaginava isso. Distendeu, deu uma distensão. Eu falo isso, gente, já pensou? Já está ruim. Já pensou a Arábia Saudita ao lado de Israel, nesse momento? É um caos. Eles estão quietos, dão declaração, mas quieto já é melhor. Então, aproximou do Irã, muito, não está entrando nos conflitos. Então, ou seja, o cenário é diferente, o Oriente Médio, não tem dúvida nenhuma, só que, aí vem o ponto que eu estou colocando. Professor Oliveira Ferreira, que foi meu orientador, homem conservador, muito inteligente e tal. Não sei se você conhece, ele foi 50 anos editor de Estadão e foi professor na USP. Aí o Oliveira... Era o autor dos editoriais famosos do Estadão, né, Oliveira? E ele era um pensador de geopolítica. E ele usava uma expressão que a gente, às vezes, tem que pensar na extremidade lógica, no limite. Na extremidade lógica, ou seja, num conflito armado, os Estados Unidos entram do lado de Israel. A China e a Rússia não vão entrar do lado do Irã. Então, o que eu tenho dito é o seguinte, todo mundo fica em multipolaridade. Depende. Multipolaridade nas questões econômicas, etc. Militar, no Oriente Médio, infelizmente, porque eu sou um defensor da Palestina e das mudanças de regime em todo o Oriente Médio, da questão militar, ele ainda é unipolar. Veja, quando o Irã envia lá os drones e mísseis para Israel, entrou a Inglaterra, entrou os Estados Unidos e entrou a Jordânia contra o Irã. Então, a situação é muito ingrata. O Irã fica lá sozinho. Eles não vão entrar. Esse é o grande problema. Sim. Né? Então, isso essa, vamos dizer, essa... Nem pensar a China entrar lá, né? Não entra. Eu tenho dito o seguinte, todo dia eu levanto de manhã dizendo assim, que a salvação da Palestina é o dia que a China entrar. Eu vou ler para ver. China, cadê a China? O ano passado, eles sediaram um encontro das organizações palestinas, em Pequim. Foi um avanço, mas não vai muito além disso. A questão palestina não vai se resolver se não entrar uma grande potência. Esquece. Não vai tem horizonte hoje para isso, né? Nenhum. A China está quieta, critica Israel, tudo, mas não age. Tem uma ação concreta da China. Né? Então, esse é o problema. Então, quando é que... A última vez que teve, é muito tempo, disputa de grande potência do Oriente Médio foi a guerra de 73, que Israel, mais uma vez, derrotou o Egito e a Síria. Sim. Que a União Soviética fornecia armas. Depois disso, a União Soviética saiu fora. Antes da Guerra Fria. Guerra Civil do Líbano, a União Soviética nem se meteu. Nada, zero. Ficou as organizações de esquerda, comunista e socialista do Líbano, aliados da ULP, de um lado. De outro lado, Israel e os aliados. Uma coisa ingrata. A União Soviética ficou olhando. E nunca mais, desde aquela época, nenhuma grande potência entrou, repito, militarmente. Tá, a Rússia agora na Síria. Tudo bem, mas era contra o Estado Islâmico,
que também os Estados Unidos naquele momento estava. Não foi contra os Estados Unidos, entrou ao lado. Então, não tem disputa. Esse é o problema lá da Palestina. Então, esses grupos, Hezbollah, Hamas, o grupo do Iêmen, eles agem por conta própria. Não tem aliado. Não tem aliado nem com potência regional, com exceção do Irã, mas o Irã também não entra. Porque se ele entrar, coisa... Quer dizer, o Irã não entra diretamente em conflito nenhum. Não entrou no Líbano, com a coisa do Hezbollah, não entrou na questão do Iêmen, é aliado, às vezes envia arma, mas fica na dele, porque senão vem um volume maior contra ele. Então a situação ainda é muito assimétrica, demais. Acho que o Irã, se facilitar, os Estados Unidos e Israel passam que nem um trator por cima do Irã, né? Um negócio... Com certeza, com certeza. Quer dizer, o Irã demonstrou uma força muito grande, mas não é capaz de aguentar Estados Unidos. Não, e vai junto a Inglaterra, né, no pacote. A Inglaterra, Estados Unidos e tomara que eles não entram, que eles estão quietos, mas a Jordânia, só de permitir a entrada no espaço deles e ajudar, também é contra, porque ali é um lugar de passar. Então, ou seja, a situação é muito ruim. Qual a variável que eu ainda aposto, além da China? É meio tópico, mas revoltas internas e que não tome o caminho da contra-revolução, né? Porque vieram as revoltas árabes e o movimento contra-revolucionário foi maior. Né? Há um equívoco, as pessoas falam, a revolução não deu em nada. Deu sim, a contra-revolução é que foi maior. Esse é o problema. Sim. Então, o dia que derrubar esses regimes da monarquia do Golfo, esse vai ser o dia, o êxtase. Porque esses países são muito poderosos econômica e militarmente. Aí, essa que é a história. Eles são muito poderosos. Esse pessoal... Veja só, Mauro, outro dia eu vi, dos 10 maiores fundos de investimento no mundo, 5 estão lá. Metade. Tem base militar, compra arma doidada. Então, como é que você vai lidar com isso aí? Só a revolução. Tem que derrubar esses caras. Os regimes lá são muito duros. É muito duro. No curto, médio prazo, cenário muito difícil e ruim para os camaradas palestinos, né? Muito difícil. Péssimo. A questão é que os palestinos, impressionante, eles são muito resistentes. Sim. Resilientes, seja lá o que for. Em 2006, 2007, um negócio assim, uma equipe da ONU foi para Gaza e disse assim, não vai ter, metade da população não tem chance de sobreviver se continuar assim até 2020. Eles não só sobreviveram, como estão enfrentando um genocídio. Pois é. Gaza, eu falo para as pessoas, é do tamanho de Parelheiros, aqui de São Paulo. Exatamente, do mesmo tamanho. Imagina isso. Tamanho de Parelheiros, 2.500.000 pessoas, cercado por terra, mar e ar. E eles vivem. Péssimas condições. Uma das piores do mundo. Mas vive e resiste. É isso que Israel não consegue. Vai lá um exército poderoso, derruba tudo, bombardeia. Tem um ditado árabe que diz o seguinte: você pode ganhar uma guerra montada a cavalo, mas para você dominar o país, você vai ter que descer dele. Aí eu quero ver. Quer dizer, ocupar. Está falando em ocupar lá, eu quero ver na hora que vai ocupar. Ninguém aguenta. Entendeu? Como foi com o Líbano. Devastaram lá o Hezbollah, e na hora que foi por terreno, recuaram e fizeram acordo. Vietnã, é isso aí. Vietnã, agora, queria encerrar com uma questão fácil, que a gente está caminhando no final, mais 10 minutinhos, então queria terminar com uma coisa bem facinha para você. Explicar algo que eu nunca entendi. Se você olha para a economia da Rússia e a economia brasileira, o tamanho é mais ou menos igual. Né? São 2 tri, tanto o Brasil é até um pouquinho maior do que a economia russa. Claro que a Rússia está lá, né? Nós estamos aqui. Eu lembro que uma vez com o Sarney ele falava: o Brasil nunca vai ter relevância, porque nós somos o fundo do saco, entendeu? Que é esse desenho da América Latina. Ok. Mas por que com países economicamente tão equivalentes, é claro que a história é muito diferente, a questão militar é diferente,
por que é que o Brasil, o nosso Brasil, seu e meu e de todo mundo que está vendo aqui, por que a gente é tão irrelevante no planeta, né? Por que o Brasil não pesa nada no planeta? Acho que houve uma ilusão, inclusive, do presidente Lula nesse terceiro mandato, de que ele ia, né? Ele falou, vamos fazer a paz na Ucrânia, vou entrar no Oriente Médio, não fez nada, não conseguiu, né? Está à margem, e ao contrário, né? Inclusive a América do Sul, que era o terreno do Brasil, está meio aos pedaços aí, né? Sem se configurar a América do Sul e a América Latina como um polo ou como um bloco efetivamente. Como é que você olha o Brasil nesse jogo mundial, Reginaldo? Olha, para avaliar eu sempre falo isso para os alunos, se é relevante ou irrelevante, não é nós que vamos dizer, são os outros. Sim. Então, ver como os outros reagem, os outros países. Então, eu diria o seguinte: eu não acho que é irrelevante. Eu não acho. O Brasil tem um peso importante no BRICS, tá? Aí a Dilma é presidente do banco, renovou. Essa semana, o Zelensky deu uma declaração que o Brasil seria importante falar com a Rússia. Então, eu acho que, desses últimos anos, o Brasil apareceu de uma forma como nunca tinha aparecido antes. Isso é uma coisa. Em todo cenário, aqui, na América do Sul. Então, isso é uma coisa. A outra é até onde vai isso? Aí que é a questão. Então, assim, conflitos como Ucrânia e como Palestina, não vai. Né? Quer dizer, o Brasil vai ter sempre um alcance importante, mas muito limitado, e realmente não pode parecer que vai ser um jogador, um ator decisivo nisso. Nunca vai ser. Não vai ser. Uhum. E acho também, francamente, eu acho que é um risco. Então, veja só, eu vou dizer o seguinte: desde lá com o Fernando Henrique, começou com o Fernando Henrique, mais ou menos, depois o Lula, esse negócio de Conselho de Segurança. Eu sou contra. Queremos um Conselho de Segurança. Por quê? Tem uma frase do Rousseau que diz: quem quer os fins, quer os meios. Tá bom, na hora que entrar no Conselho de Segurança, você vai ter que assumir a responsabilidade. Nós vamos mandar tropa para algum conflito desse? Mandamos para o Haiti lá para fazer um papelão que é ocupação de país. Que lá foi ocupação. Uma tragédia aquela decisão do presidente Lula ocupar. Aquilo é ocupação literal. Né? Então, assim, nós vamos no Conselho de Segurança para fazer o quê? Sim. Se nós vamos poder. Então, o que eu estou dizendo é assim, porque aí é jogo de força. Então, tem um limite disso daí. Né? E nesse aspecto, nesse que eu estou falando, ainda permanece aquela coisa do Stalin com o Papa, né, que eles contam, do Churchill, que o Churchill chegou, disse: o Papa quer participar da reunião. Ele, o Churchill, o Roosevelt. Aí o Stalin perguntou: quantas divisões de tanque tem o Papa? Aí é um jogo bruto. Não adianta. E está disposto a usar. Essa é outra coisa. Veja, o Oliveira dava esse exemplo. Você pode estar com um estilingue e uma faca na mão. Eu posso estar com uma arma moderna. Mas se você está disposto a usar, tem motivação e coisa, você vai causar muito mais coerção, dissuasão no outro do que eu que tenho a arma. Uhum. Então, também não é isso, só ter a arma e tal, que é um primeiro momento. Mas tem que estar. E o Brasil não está nisso. Não adianta falar, não está. A sociedade não apoia, entendeu? Não vai apoiar. Então, é um assunto mais complexo. É ficar nesse campo, quer dizer, aparecer como essa questão do Sul Global, do líder do Sul Global e tal. Ficar por aqui. Acho que também não. Porque você não pode ir além daquilo que você não tem competência, não tem vontade, não tem motivação, não tem meios. Então, você gera uma frustração, você gera retórica. Né? É isso que não pode ocorrer. Entendi. Agora, o caso de Israel. O Lula falou que é genocídio e continua negociando com o país que faz genocídio. Então não fala que é genocídio. Agora, é genocídio, Netanyahu não sei o quê, e continua mandando petróleo para Israel. Mas não dá. Não dá. Mas não é só o Lula, não estou eximindo o Lula, mas não é só ele. O Erdogan é pior. O Erdogan faz aqueles discursos e tudo. 25% do petróleo para Israel vem do Azerbaijão, que passa pela Turquia.
continua passando 25% do petróleo. Então, essa retórica também que acaba produzindo efeito contrário, né? Para encerrar mesmo agora, Reginaldo, relação Brasil-Estados Unidos, Lula-Trump, como é que você vê o cenário? Não, eu acho que o Brasil está indo bem nisso, porque é um terreno de armadilha. Acabei de dizer aí, é jogo de gente grande, a gente não pode entrar nessa briga, e está sendo muito cuidadoso, não respondendo diretamente. O Celso Amorim é muito, muito cuidadoso com isso. Esse terreno de comércio, terreno de tarifa, quer dizer, um negócio perigoso, né? Então, eu acho que o Brasil está indo bem com cautela, né, para saber lidar bem com isso. Até agora, eu acho que está ok. Eu acho que, do mesmo jeito que eu falei para você das questões internas dos Estados Unidos, lá, eu acho que o principal problema que o Trump vai enfrentar não é o cenário internacional, é o cenário interno. E muitos grupos que apoiam ele estão contra. Estão contra porque estão afetados nos seus investimentos, seus recursos e tudo mais. E naquilo que alguns estão alertando para de desemprego por aí, porque está desestruturando várias unidades produtivas. Então, eu acho que ele vai aumentar a resistência interna, até de grupos que o apoiaram na eleição. Acho que esse que é o maior aliado nosso, lá dentro. Tá certo. Legal. Reginaldo, adorei a conversa, homem. Muito. Ótimo. Gostei. Vamos refazer, tá? Vamos periodicamente estar conversando aí, tirando o pulso do planeta, de vez em quando. Acho que vale a pena. É isso aí. Tá, e ó, qualquer notícia sobre essa situação na PUC, avisa que a gente faz bota a boca no trombone aqui, tá bom? Vou precisar, sim, porque a gente precisa recorrer à sociedade. Tamo junto. E quero deixar aqui um grande abraço para o meu amigo, admirador do Milton Temer. Gosto muito dele. Grande figura, tá aí. Milton Temer! Aí, ó, Milton, Reginaldo Milton, tudo bem? Salam aleikum, Reginaldo. Aleikum salam. Legal. Adorei essa tua aula. Adorei. Só acho que você está um pouquinho leniente. A tua parte, enfim, uma aula, um clássico. Agora, nessa parte final, eu estou mais com a formulação que é feita pelo Mauro com respeito à relevância do Brasil. Acho que você, com teu espírito generoso, faz uma concessãozinha a Itamaraty que eu não faço. Mas, no mais, eu sou subalterno da tua formulação. Um admirador teu incondicional. E solidário com a tua luta. Obrigado. Abração, Reginaldo. Até a próxima. Até mais. Bom programa.